Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o estudo de número 140, que tem como título Perfeição de Caráter. E é um estudo composto por 16 perguntas e respostas. E antes de iniciarmos, eu quero saudar a você conforme a saudação apostólica escrita em Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. E aí eu faço um direcionamento a todos que estão aí assistindo o vídeo, né? Do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu saúdo a você e o convido para, se você puder, ajoelhar juntamente comigo diante da presença do soberano do universo, aquele que é digno de toda honra, de toda reverência, de toda adoração, para nós elevarmos a Ele uma prece. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, nos prostramos diante de Ti para Te adorar em espírito e em verdade, para em atitude de reverência, reconhecendo a Tua soberania e supremacia sobre a nossa vida, Te suplicar que, pela Tua infinita bondade, misericórdia e amor, venha ser conosco, nos aceitando no amado, no Seu Filho unigênito, que por nós verteu sangue na cruz do Calvário, enviando a nós o Espírito de Seu Filho que clama Abba, Pai, para nos dar entendimento, Senhor, a respeito do estudo que faremos agora. Abençoe nossos amigos, irmãos ou inimigos que estejam assistindo esse vídeo, esse estudo da Tua Palavra, e trabalhe nos corações conforme a Tua santa, boa, justa e divina vontade. São as bênçãos que nós lhe suplicamos, agradecidos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu a relação entre o tema e essa imagem, mas na imagem nós temos uma árvore reta e uma árvore torta, né? E a perfeição de caráter tem muito que ver com essa ilustração da natureza. Existe até uma musiquinha, né, que fala de um homem torto, que nasceu torto, que tinha a vida torta, mas Jesus endireitou. E muitas pessoas costumam dizer aquele ditado popular, não é mesmo? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Ou pau que nasce torto, morre torto. Ou pau que nasce torto, até a cinza dele é torta. São ditados populares que não tem nada que ver com a verdade. Muitas pessoas que levam uma vida torta, levam uma vida com um caráter totalmente tortuoso e depravado, quando aceitam a Cristo, quando aceitam a mensagem de salvação, quando passam a estudar a palavra de Deus, quando abrem o coração para Jesus entrar, elas têm a vida completamente transformada e aquilo que era torto passa a ser certo. A pessoa que era de caráter depravado, de caráter tortuoso, ela é plenamente transformada. Existem muitos exemplos de assassinos, de pessoas promíscuas, de ladrões, de bandidos, de marginais e de todos os tipos de pessoas, grandes líderes também, corruptos, que quando encontraram o Evangelho de Cristo e o aceitaram como seu Salvador, tiveram suas vidas transformadas.
Então, diante disso, dessa introdução, nós vamos para a primeira pergunta de nosso estudo, que é essa: por que somos exortados a ser pacientes? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, verso 4. Então, nós somos exortados a ser pacientes, porque a paciência está intimamente relacionada com a perfeição. Sem a paciência, é impossível alcançar a perfeição. Muitas pessoas acreditam que não é possível alcançar a perfeição, mas a palavra de Deus, ela vem demonstrando que nós precisamos buscar a perfeição. Exceto que não devemos nos considerar perfeitos, não devemos nos arrogar como perfeitos, não devemos exaltar a nós mesmos. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele fala claramente que tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então é um alvo a ser buscado. Se nós não alcançamos ainda, não podemos desistir de alcançá-lo. Pergunta 2. Como nos manda Cristo que sejamos? Então agora, após ver o que Tiago diz, vamos ver o que Cristo nos diz. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. São Mateus 5, 48. Esse verso é um verso assim, bem delicado, né? Eu me lembro uma vez que eu estava, quando eu trabalhava no NASP, Campus São Paulo, e eu estava lá no salão de Atos, ouvindo uma lição da Escola Sabatina. Eu era um dos professores, mas nesse dia em especial, a lição foi passada em geral, e um homem muito conhecido na Igreja Adventista, ele é um músico, ele é compositor, faz arranjos, e ele é esposo de uma cantora muito conhecida da igreja. Não quero citar nomes aqui para expor a vida de ninguém, né? Mas o fato é que ele, quando a lição falava sobre esse tema, ele fez até uma chacota, ele fez, no meu modo de entender, foi uma zombaria muito grande. Ele citou esse texto e falou assim: amigos, irmãos, a perfeição é impossível de ser alcançada. Nós não... Imagine, aí tinha um arranjo de flores assim do lado, e ele ainda fez a seguinte zombaria. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele disse: haja isso, e apareceu; haja aquilo, e apareceu. Agora você imagine você dizendo para a planta: planta, apareça, exista. Olha que espécie de comentário mais esdrúxulo, mais ignorante da parte de um homem em uma alta posição de notoriedade e de destaque na igreja, né? Então aqui, quando Jesus ele fala que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, eu quero até mostrar para vocês o contexto, porque ali Jesus não estava pedindo para nós imitarmos a perfeição criadora de Deus, porque a criatura não pode criar. Então nós não podemos falar para uma planta aparecer, para um animal aparecer. Isso é de uma ignorância nas Escrituras tremenda. Ali o que Jesus estava pedindo para nós sermos perfeitos é para nós imitarmos a perfeição de amor do Pai. E eu quero aqui ler para vocês para indicar isso daí. Mateus 5, 48 é o verso que nós lemos. Então nós vamos ler alguns versos anteriores. Do amor ao próximo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí Jesus completa dizendo, o verso que lemos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então aqui Jesus ele está nos orientando e nos pedindo que nós sejamos perfeitos como o Pai em amor. E essa perfeição é possível de imitar. E eu vou dar exemplos para confirmar isso para vocês. Vocês já viram reportagens de um pai ou uma mãe que perdoou o assassino de seu filho? Que abraçou o assassino de seu filho? De um cristão que disse que ia aceitar o assassino de seu filho no lugar de seu filho como seu filho? Eu já vi exemplos assim. Basta você fazer uma rápida pesquisa aí pelo YouTube que você vai encontrar histórias assim. Então, isso é imitar a perfeição do amor de Deus, que ama pessoas que por causa dos pecados delas, o filho dele foi crucificado. Ele morreu. Então, esse é o tipo de perfeição que Cristo está pedindo, que nós imitemos a perfeição do Pai. Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos maltratam, nos perseguem, desejar o bem àqueles que desejam o nosso mal, que nos odeiam. E isso só é possível quando nós nascemos do Espírito de Cristo, quando nós recebemos o Espírito que clama Abba, Pai. Mas vamos adiante, porque temos ainda 16 perguntas e já passamos mais de 10 minutos, né? Então vamos para a pergunta 3. Em quem somos perfeitos? E estáis perfeitos nele, Colossenses 2, verso 10. Então, a perfeição ela não é intrínseca do ser humano. Nós só podemos ser perfeitos em Cristo. Se Cristo habita em nós, se o Espírito de Cristo, né, como fala em Gálatas 4, verso 6, o Espírito de Cristo que clama Abba, Pai, ele habitar em nós, então nós seremos perfeitos nele. Pergunta 4. Depois de aceitar a Cristo, o que devemos fazer? Vamos para a resposta. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Hebreus 6, verso 1. Então, muitas pessoas acreditam que basta aceitar a Cristo e ir à igreja e ficar escutando o que os pregadores, os pastores, os líderes religiosos dizem. Então, isso não é necessário, não é suficiente. A teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez que Jesus morreu na cruz e eu aceitei a Cristo e fui batizado e pronto, acabou, é uma falsa doutrina que tem levado milhares a se acomodar à vida deste mundo, aos padrões deste mundo. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos acomodar a este século, não devemos nos conformar com este século. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Né? Então aqui, em Hebreus 6, verso 1, também fala que nós devemos prosseguir até a perfeição. Não nos contentar. Se hoje eu tropecei, eu devo levantar. Se hoje eu pratico determinada coisa que pelo Espírito de Cristo eu entendi que está errada, eu devo abandonar. E assim ir prosseguindo rumo à perfeição. Mas não nos sentar e nos contentar com a nossa situação, dizendo assim, não, nós somos imperfeitos mesmo, não tem como eu melhorar, não tem como eu mudar. Essa atitude não é a atitude de uma pessoa que nasceu em Cristo. Pergunta 5. Em que deve crescer o cristão? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso 18. Um verso muito conhecido, né?
Então, o que é crescer? É nós aumentarmos a nossa estatura espiritual. Quando você aceita a Cristo e é batizado, você está como um bebê espiritual. Você está aprendendo, você está recebendo leite ali da palavra, os primeiros rudimentos. Mas você deve crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Porque não tem como você conhecer a Cristo se você não estudar a sua palavra. Como você pode conhecer uma pessoa se você não conversa com essa pessoa, se você não toma informações sobre a vida dessa pessoa, sobre os sentimentos dessa pessoa, sobre os planos dessa pessoa, os propósitos dessa pessoa? Como você pode conhecê-la se você não tem essa espécie de diálogo com ela? Da mesma forma, é impossível conhecer a Cristo se você não se relaciona com Ele, se você não busca em sua palavra conhecer os seus planos, os seus propósitos, as suas promessas, aquilo que Ele já fez. Vamos para a pergunta 6. Como pode alguém crescer na graça? Pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, segundo Pedro 1, 5 a 8. Então, só em cima dessas virtudes aqui, dessas características, poderíamos fazer vários e vários estudos bíblicos. Então, precisamos meditar que se nós estamos buscando essas graças aqui, se nós estamos recebendo essas graças, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade, não é mesmo? Prosseguindo, pergunta 7. Por que quer Cristo que haja esse crescimento em seus seguidores? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, verso 27. Então, a igreja que vai ser salva, que vai ser arrebatada para o céu, por ocasião da volta de Cristo, onde todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, né? Então, quando Cristo voltar, até aqueles lá no passado que o crucificaram vão contemplar. E nesse momento os justos serão arrebatados e os ímpios serão deixados para trás. Não vai haver nenhum arrebatamento secreto, onde ninguém vai saber o que está acontecendo, só vai dar falta das pessoas. E essa é outra doutrina que não é bíblica, né? Então, voltando aqui para a questão, a igreja que Jesus virá buscar é uma igreja gloriosa, sem mácula, ela não tem mancha, é uma igreja sem ruga. Aqui o apóstolo usa uma expressão aqui de pureza, de beleza, né? E nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É uma igreja que não merece repreensão alguma. Então note que ele não virá buscar a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia é uma das que mais necessita de repreensão. Inclusive, a testemunha verdadeira, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca. Então, na condição laodiceana, ninguém será salvo. Ele virá buscar uma igreja santa e irrepreensível. Agora, se nós estamos achando que é impossível vencer, que é impossível prosseguir rumo à perfeição, que eu nasci assim mesmo e você assim mesmo, e quando Jesus vier com o manto sagrado dele, ele vai me cobrir, vai me purificar, num piscar de olhos ele vai me purificar de todo pecado. Não deixe essa ilusão satânica tomar conta da sua mente. Pelo amor de Cristo, eu te suplico. Vamos para a pergunta 8. Que fará o cristão crescer? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2, verso 2. Vendo? Então nós precisamos desse leite racional, que está na palavra. E no correto entendimento da palavra, não no desvirtuado, porque existem muitas compreensões desvirtuadas, deturpadas da palavra. E essas, elas não são leite, elas são veneno, que estão levando muitos à ruína espiritual. Pergunta 9. A fim de crescer pela palavra de Deus, que é preciso ser feito?
Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. Escondi a tua palavra no meu coração. Salmo 119, verso 11, ver Colossenses 3, verso 16. Então, para nós crescermos na palavra, nós precisamos comer a palavra, nos alimentar da palavra. Por que usar essa expressão comer? Porque a gente não se alimenta todos os dias do alimento material, do arroz com feijão, né, do pão, da fruta, dos legumes, das verduras. Então, da mesma forma, nós devemos alimentar diariamente da palavra de Deus. Dessa forma que nós conseguimos crescer pela palavra. Pergunta 10. Que se torna então para o crente a palavra de Deus? A tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16, última parte. Então, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quanto gozo, quanto alento, quanto consolo, quanta esperança, quanto ânimo, quanta motivação nós adquirimos ao sermos nutridos por este rico e nutritivo alimento espiritual da palavra de Deus. Não é verdade? Pergunta 11. Para que serve a Escritura? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, aqui o apóstolo ele não está falando de escrituras seculares, né? Porque esse texto pode ser entendido. Toda escritura é divinamente inspirada. Mas que escritura que é divinamente inspirada? A que foi inspirada, né? Então existe até uma polêmica aí sobre os livros que provavelmente não foram inspirados, que foram incluídos depois no cânon, que tem até na Bíblia Católica, né, com alguns livros a mais, que são chamados apócrifos ou deuterocanônicos, né? Existe também a questão da crítica textual, que aponta alguns versos bíblicos como não estando presentes nos manuscritos originais. O exemplo mais conhecido e mais aceito é o de 1 João 5, 7 e 8, né? Que é considerado como uma glossa marginal que foi introduzida e apareceu apenas nos manuscritos gregos após o século 9 ou 11, se eu não me engano, né? Então, existem essas polêmicas. Então, o que nós precisamos ter em mente? Que toda a escritura que é divinamente inspirada, ela é proveitosa, sim. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, olha qual o propósito. Muitos usam aqui só a parte anterior para ensinar, para redarguir, mas esquece essa parte, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá? Então, muitas pessoas associam a perfeição com a impecabilidade, né? Mas não é isso. O justo, ele está sujeito a cair, mas se ele cair, ele vai se levantar e Deus vai ajudando a crescer cada dia mais e ele vai buscando a perfeição. A perfeição é um processo que ele vai culminar com o selamento, né? Quando acontecer o selamento, então aí os justos já vão estar selados como justos e os ímpios já vão estar selados como ímpios, né? Então aí as pragas, quando as pragas caírem, as pragas relatadas em Apocalipse capítulo 16, então elas vão cair sobre os ímpios, porque eles já vão estar selados, marcados como ímpios, e os justos serão protegidos, né? Nenhuma praga chegará até eles, né? Assim como aconteceu no Egito, nenhuma praga atingiu os hebreus, apenas os egípcios. Mesma coisa acontecerá no fim. Então, quando acontecer o selamento, aí sim, aí nós estaremos então selados como justos, e só depois, com a volta de Cristo, aí sim nós seremos totalmente purificados, não haverá mais nenhuma mancha, nenhuma nódoa de pecado em nós, estaremos totalmente então restaurados, né? E com os corpos glorificados para a honra e glória de Deus e de Cristo, né?
Mas esse é um assunto que eu falei aqui apenas resumidamente. É óbvio que precisamos estudar um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto, mas não é o momento agora, né? O estudo hoje é o estudo 140, perfeição de caráter. Vamos para a pergunta 12. Como pode ser suprida a falta de sabedoria? Já vimos, inclusive, no estudo anterior, né, o estudo que tem como esse tipo de sabedoria, mas aqui nesse estudo apareceu novamente. Vamos então para a resposta. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, verso 5. Então Deus ele está disposto, né, a dar a sabedoria se nós a pedirmos. Pergunta 13. Em quantas coisas podemos pedir o auxílio de Deus? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4, verso 6. Então, mais uma vez aqui, é mostrado para nós que nós podemos pedir o auxílio de Deus, né, em tudo. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, devemos apresentar nossas petições. Se nós queremos vencer um determinado problema, precisamos pedir. Se nós queremos ter uma vida espiritual aprimorada, se enxergamos algo em nossa vida que ainda está aquém do que deveria, precisamos pedir, apresentar diante de Deus e Ele vai nos ajudar, né? Pergunta 14. Que é prova de perfeição? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, olha, e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3, versículo 2. Então, a prova de que a pessoa alcançou a perfeição é quando ele não tropeça em palavra. E esse realmente é um grande desafio para nós, né? Porque muitas vezes nós falamos algo que não deveríamos falar. Nós tropeçamos em palavras, né? O próprio profeta Isaías, né, quando diante da alta responsabilidade do seu chamado, ele disse ao Senhor: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos ter essa mesma oração: Senhor, purifica os meus lábios, porque os meus lábios são impuros. Às vezes eu falo que eu não deveria, às vezes eu critico, às vezes eu demonstro dúvidas, incredulidade no meu falar. Às vezes eu limito a sua atuação na minha vida através do que eu falo, das minhas colocações negativas, né? Às vezes, de várias formas nós podemos tropeçar em palavra, né? Então o apóstolo Pedro também é um outro exemplo, né? Após confessar que Jesus era o Filho de Deus e Jesus falar com ele: ó, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Logo após, no relato ali, é indicado que ele foi usado por Satanás. Quando Jesus falou de sua morte, ele falou assim: não, Senhor, não vai te acontecer isso. E Jesus virou para ele e falou assim: afaste de mim, Satanás, porque não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ali Pedro estava... não queria que Jesus morresse, né, para que Jesus assumisse o trono em Israel e livrasse Israel da invasão romana, né, do jugo romano. Então aí Jesus o repreendeu severamente. Então, dois exemplos de grandes homens de Deus, né, que tropeçaram em palavra, mas esses homens eles foram crescendo, eles foram sendo aprimorados, eles foram sendo purificados e eles chegaram à perfeição, né? Vamos para a penúltima pergunta, pergunta 15. Qual é o vínculo da perfeição? Então nós vimos qual é a prova de que alguém é perfeito, que é não tropeçar em palavra. Agora vamos ver qual é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, amor, né, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 14, vê Filipenses 3, 13 e 14 e Hebreus 12, 14. Então, o vínculo da perfeição é a caridade, é o amor, né? Ela é que nos une em perfeição uns aos outros. E a última pergunta, pergunta 16, como quer Deus que sejamos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Então, aqui nós temos a tricotomia, né, do ser humano, que muitas pessoas, essa é uma outra polêmica muito grande, né? Muitas pessoas entendem de várias formas, mas como eu entendo isso aqui, a palavra espírito, do idioma grego que foi usado aqui, ela pode dar a conotação também de mente, de sopro, né, pneuma, que é em grego, ou pode dar a conotação de mente também. Então aqui eu entendo o vosso espírito como a nossa mente, a alma como o ser todo, né, inclusive é a parte espiritual, né, e o corpo é o nosso físico, a nossa saúde, que nós precisamos também zelar por ela, né. Então a perfeição ela envolve todas essas partes. É você procurar ter uma mente pura, você procurar ter uma vida espiritual pura, elevada, né? A alma, o ser como um todo, e o corpo, você se preocupar em ser perfeito também, ter uma saúde boa, não se contaminar com coisas que prejudicam a saúde, né? Procurar ter um estilo de vida o mais saudável possível. Então, tendo todos esses aspectos da integralidade do ser humano plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós estaremos buscando essa perfeição, tá certo? De acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23. Então é isso que Deus quer para nós e esse é o alvo que nós devemos alcançar e não desistir. Não desista. Se você não alcançou, como eu também não alcancei a perfeição. Mas eu não desisti, você também não deve desistir. Devemos buscar, lutar, vencer aquilo que nós precisamos vencer e deixar Cristo vencer isso em nós, porque sozinhos não conseguiremos, somente através de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a você por ter acompanhado mais esse estudo da Palavra de Deus. Compartilhe com outras pessoas. É muito importante você compartilhar, se inscrever no canal, deixar aí a sua apreciação, como você gostou do vídeo, né? Comentar esses vídeos. É muito importante que você faça isso, para que o vídeo ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas. Então, se você acha que essa mensagem é importante, não deixe de deixar a sua colaboração. Deixe a sua colaboração e leve essa mensagem a outros. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!